E o futebol é uma paixão mundial, todo mundo sabe. Mas entre a emoção da vitória, também frustrações de derrotas, o esporte também traz questões importantes a serem debatidas. Inclusive, reflete o pensamento da nossa sociedade. Ídolos de gerações, os jogadores estão reféns de rivalidades entre as torcidas. Mas também estão reféns do preconceito, muitas vezes. No começo de fevereiro de 2024, o jogador brasileiro Vinícius Júnior sofreu mais um caso de racismo durante o jogo entre Getafe e o Real Madrid. Em menos de 3 anos, a La Liga, a organização do campeonato de futebol espanhol, apresentou 10 denúncias formais de racismo contra o atacante brasileiro durante partidas do torneio. Mas o Vinícius Júnior não é o primeiro e não vai ser o último jogador a ser vítima de preconceito. Neymar, Roberto Carlos, Richarlison, diversos outros jogadores brasileiros já foram vítimas do racismo no continente europeu e também no Brasil. Falando em Brasil, um estudo recente da CBF aponta que 41% dos profissionais pretos que atuam na área afirmam que já sofreram racismo durante o trabalho. E os verdadeiros donos do jogo parecem ter tomado uma atitude para cessar os casos de ódio durante as partidas. Mas será que é o suficiente? O presidente da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, tem defendido derrota automática para casos de racismo durante os jogos. A medida pode não reduzir os casos, mas deixa claro a posição que é óbvia. O racismo no futebol também é crime. Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, de segunda a sexta-feira, a gente conversa com um convidado ou com uma convidada sobre uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vai falar sobre a nova denúncia da La Liga envolvendo racismo contra o jogador Vini Júnior. E eu vou conversar com Marcelo Carvalho, que é gestor de esportes e diretor executivo do Observatório Racial no Futebol. Marcelo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL ou em Detalhes também. Eu que agradeço o convite. Sempre importante falarmos de um tema que a gente vem cada vez falando mais, cada vez discutindo mais, mas infelizmente a gente ainda não tem aquele resultado que a gente gostaria. Mas é importante estarmos aqui ocupando esse espaço. Sem dúvida, Marcelo. Prazer falar contigo. Bom, como eu já adiantei aqui na abertura, a La Liga denunciou mais um caso de racismo contra o Vini Júnior. Essa não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última, infelizmente, que ele sofre racismo na Espanha. E, bom, só em 2021 foram mais de 10 denúncias que não resultaram em punição. A gente teve, na verdade, algumas punições da justiça espanhola e não esportiva, né? Prisão de suspeitos, afastamento de VAR, etc. Eu queria começar a nossa conversa te perguntando por que esses casos, eles continuam se repetindo, não só contra o Vini Júnior, mas ele é um caso bastante emblemático de como isso é recorrente, para a gente começar a nossa conversa. Eu diria que o futebol ainda não está preparado para discutir a temática do racismo, né? E ainda mais tendo nesse momento o Vinícius Júnior como um protagonista na luta contra o racismo. Eu posso dizer que o futebol espanhol está acostumado a ter casos de racismo, mas a vítima silencia. E aí acaba que a gente não discute mais esses casos e acaba que a gente não soma esses casos, né? No caso do Vinícius Júnior, em várias notas ele coloca, é o 20º caso e contando. Ou seja, ele está pressionando a La Liga para mostrar para ela que esses casos não são isolados como as entidades sempre disseram. E sobre punição, a gente precisa entender que nesse momento, a punição que pode parar esses casos é punir o clube. Não adianta mais a La Liga ou a Federação Espanhola tentar encontrar esses torcedores, tentar qualquer outra atitude. É preciso agora punir os clubes para que os clubes façam ações contra esses torcedores racistas.
Cada jogo que o Vinícius Júnior vai jogar hoje, a gente já fica pensando que vai ser um novo caso de racismo. Por quê? Porque os torcedores já entenderam, já perceberam que o clube que eles torcem não vai ser punido. E que eles, infelizmente, também vão ter uma pena muito pequena. E por isso os casos vão se repetindo. Exatamente. E, bom, no dia 20 de janeiro, agora de 2024, o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, ele defendeu uma derrota automática para times que os torcedores venham a cometer racismo ou injúria racial também. Eu queria perguntar se, quando a gente está falando dessa punição, se essa seria uma posição a contento que você defenderia, se você considera que ela seria mais severa. Como é que você avalia essa declaração do presidente da FIFA? Vamos por partes, né? Eu avalio que essa decisão de punição, de derrota para o clube cujos torcedores estejam cometendo ato racista, ela é a mais acertada. Por quê? Porque aí a gente vai começar a ter outros torcedores e os clubes pensando na prevenção. Ou seja, vai estar todo mundo preocupado para que esses atos não se repitam. E mais do que isso, esses torcedores racistas vão se sentir acuados para não repetir o racismo dentro do estádio de futebol. Sobre a declaração do presidente, ela é uma declaração que ele disse que ele pensa que essa seja a melhor atitude a ser tomada, mas ele não pensou na implantação dessa punição. Ou seja, foi mais ou menos um jogar para a torcida. Por quê? Porque isso dificilmente vai acontecer de fato. E além disso, né, eu acho que dificilmente vai acontecer de fato, mas ele também não levou isso para dentro do conselho da FIFA para isso ser aprovado, né? Então eu penso que a melhor atitude seja essa, mas ele, como presidente da FIFA, ele pode tomar essa decisão, não de fazer isso pelo macanetaço, né? Eu quero que a partir de agora isso vá acontecer, mas ele tem que levar para dentro do conselho, para que isso seja votado, para que isso seja pensado. Naquele momento foi uma declaração de poxa, que pena que as coisas estão acontecendo novamente, quem sabe se... Não, nós já passamos do momento de quem sabe se. É preciso que algo aconteça, é preciso que alguém pense em fazer essa atitude acontecer de fato, e é ele que pode fazer com que isso seja implementado. Marcelo, porque entra ano, sai ano, a gente já espera que esses casos vão se repetir. A gente sabe que vai acontecer esse ano de novo. A gente vai ter competição internacional, Libertadores vem aí, enfim, todo ano é igual, né? A gente vê algumas punições, multas, e aí a gente tem casos diversos também. Quando eu penso na torcida, normalmente eu acabo tendendo a pensar, ou a gente, no geral, em algo coletivo. Mas acontece, por exemplo, da câmera pegar alguém no flagra, no gestual, ou então na leitura labial, por exemplo, teve aquele caso da torcedora do Grêmio em 2014, que foi bastante emblemático contra o goleiro Aranha. Qual é a dificuldade de identificar esses casos desse tipo? Classificar, isso é uma injúria racial, ou então é racismo, porque tem essa questão da coletividade. Você toca num ponto que, para nós do Observatório, é um ponto que a gente vem batendo desde a criação do Observatório em 2014. Vejamos, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no seu artigo 243-G, diz que, conforme o número de torcedores que cometerem um ato de racismo, o clube pode ser punido com multa, perda de mando de campo, e pode levar até a perda de pontos e exclusão do campeonato. Mas o artigo, ele não deixa claro, nítido, qual é o número de torcedores que pode levar um clube a ter essa punição. Então, assim, a gente precisa diferenciar muito os casos de racismo que a gente vê notícias acontecendo. Por exemplo, a gente pode ter o caso de racismo de um torcedor insultar um jogador, e pode ter um caso de racismo de uma coletividade, que é os casos que mais acontecem na Europa, que é uma coletividade com cânticos racistas na arquibancada. Conforme diz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, uma coletividade pode levar a
perda de pontos e exclusão do campeonato. Então a gente precisa que isso seja mais nítido, né? Que a gente precisa reescrever esse artigo para definir quais as situações que de fato pode levar um clube a perder pontos. Por quê? Porque o Observatório monitorou mais de 200 casos de racismo. E muitos casos de racismo, quando ele é cometido por um torcedor, tem tribunais que entendem que um clube não pode ser punido pela ação de um torcedor. Então, do jeito que está hoje definido, eu estou falando de Brasil, do jeito que está definido hoje no Brasil, a gente vai ter sempre o julgamento realizado por aquele número de auditores que estão julgando aquele caso, porque a gente não tem uma jurisprudência nesse sentido. Sobre se o caso vai ser classificado como racismo ou injúria racial, no artigo 243G, ele também não se atém a esse fato. Ele se atém ao ato de discriminação. E aí, pelo ato de discriminação, não é levado ao Tribunal de Justiça desportivo, né? Essa questão se ele é racismo ou se é injúria racial. Para o tribunal é muito mais importante a quantidade de torcedores que cometerem esse ato racista. Então, assim, olhando também para aquele caso do Grêmio em 2014, ele fica marcado muito em cima de uma pessoa, né, que é a menina, mas ele foi realizado por um coletivo de torcedores, o que é muito diferente da maioria dos casos que a gente acompanha no Brasil e que é muito semelhante aos casos que a gente vem acompanhando com o Vinícius Júnior na Espanha ou os casos na Itália, né, ou na Itália ou no leste europeu, que são grupos de torcedores que vão para o estádio e eles cometem atos racistas, atos nazistas, atos antissemitas. Mas são coletivos de torcedores que não tapam mais o rosto e lá na arquibancada eles fazem esses cânticos. Então, uma das coisas que, por exemplo, quando o presidente da FIFA disse quando o ato de racismo for cometido, o clube tem que perder pontos. Mas aí a minha pergunta para ele nesse momento seria: quais casos de racismo levariam a essa punição? Porque nós, torcedores, a gente fica com essa impressão que todo caso de racismo vai ser punido com perda de pontos ou exclusão do campeonato. E não vai ser isso. Não tem como ser isso, né? Infelizmente, não tem como a gente punir todos os casos iguais, porque eles vão ter gravidades. Então, esse é o ponto que acaba que a gente fica discutindo aqui fora, enquanto torcedor, que todo caso, ou que esse caso e aquele caso deva ser perda de pontos ou exclusão do campeonato. Mas a gente tem que entender a lei, o que está escrito na lei e forçar a mudança do que está escrito na lei, para que daí, de fato, a gente comece a ter punições mais efetivas desses casos, seja nos campeonatos nacionais, seja na Libertadores, seja fora do Brasil. E outro ponto também muito importante é que, por exemplo, no Brasil o racismo é crime. Na Espanha, o racismo não é crime. Na maioria dos países da América Latina, o racismo também é crime. Então, o tribunal também não vê com essa gravidade que nós brasileiros olhamos para esses casos. Então, a gente sempre precisa fazer esse recorte para que a gente não coloque toda a denúncia de racismo no mesmo lugar e queira que essas denúncias tenham a mesma punição. Isso que você fala é importante. Me parece que o Brasil está avançado nesse sentido, em relação a considerar o racismo como crime. E um outro ponto que você toca, que eu queria te perguntar, é sobre uma eventual padronização das punições dos casos. Se isso deveria existir, pelo que você está me dizendo, me parece que não. Mas tem um outro ponto, que é o seguinte: eu fico com a sensação de que depende também da notabilidade, do quanto repercute na imprensa, do tamanho do clube envolvido, isso também é fundamental, e não necessariamente do ato racista em si. Por isso eu queria te ouvir a respeito disso, Marcelo. Você tá certa, infelizmente funciona assim, tem funcionado assim, por isso que eu digo que a gente precisava ter tudo isso na lei. A gente, por exemplo, agora, na semana passada, vem repercutindo muito alguns casos de racismo no vôlei. E aí a CBV, né, a Confederação Brasileira de Vôlei, determinou um protocolo. Não sei se isso já está determinado que vai acontecer ou se é uma sugestão de mudança no regulamento da competição.
Mas é importante demais que o futebol também tenha esse protocolo, porque esse protocolo vai nos ajudar ao seguinte: se um ato de racismo aconteceu no estádio e um jogador denuncia, é importante a gente tentar, naquele momento, identificar o agressor e entender se esse ato foi cometido por um torcedor ou se foi por um coletivo de torcedores, e a partir dessa identificação, o que a gente pode pensar na punição ao clube ou na responsabilização ao clube. E aí, quando eu falo em responsabilização ao clube, eu faço a seguinte questão: se um ato de racismo foi cometido no estádio e comprovado, mas o clube identificou o autor da ofensa e ele não vai ser punido, que ele seja responsabilizado a efetuar uma série de ações antirracistas. E aí uma série de ações antirracistas pode ser, por exemplo, uma campanha de combate ao racismo no clube, ações de letramento racial para os jogadores profissionais das categorias de base, ações com torcedores. Então a gente a gente precisa também graduar essas punições, né? Por isso que eu digo, a gente não pode também pensar que toda ação de racismo ela vai ter a mesma punição, olhando para a questão de perda de pontos. E aí também, pensando na pergunta que você fez, infelizmente funciona assim. Quando o caso é muito midiático, a gente tem uma repercussão e tem uma punição talvez maior. Quando o caso acontece, por exemplo, numa segunda divisão, numa terceira divisão, muitas vezes a gente não fica nem sabendo desse fato. Então a lei não pode acompanhar isso. A lei tem que ser igual para todos os clubes em todas as competições. Mas, infelizmente, alguns casos se tornam mais midiáticos quando acontece com grandes clubes ou com jogadores mais conhecidos, e aí a gente tende a exigir uma maior punição. Mas o trabalho do observatório, por exemplo, é monitorar todo e qualquer ato de discriminação. Então a gente acompanha atos na terceira divisão, na quarta divisão, que muitas vezes não tem punição nenhuma. Por quê? Porque, no meu entendimento, muitas vezes as federações e os tribunais não querem punir os clubes, né? Então, assim, bom, esse caso não teve uma grande repercussão, não vamos punir. Outro acontecimento muito que a gente percebe muito vai para o tribunal pune, e aí tem uma pena lá de 100 mil reais, perda de 2 jogos com portões fechados, e aí o clube entra com recurso. E aí o recurso diminui a pena para uma multa de 10 mil reais e tira a punição de 2 jogos com portões fechados. E aí também a gente não tem o acompanhamento da imprensa. E aí ninguém fica sabendo que essa pena ela foi diminuída. E aí a gente fica com a primeira notícia da primeira penalização e parece aquilo o suficiente. Então, infelizmente, a gente também precisa de uma mídia mais atuante para que as pessoas tenham mais conhecimento do desdobramento dos casos. Uma das coisas que nos levou a criar o observatório é o monitorar e acompanhar os casos de racismo para saber quais deles teve punição e quais não teve. E qual é a diferença de um caso ter punição e de outro não ter? Porque essa colocação que você fez é a que a gente mais ouve. Por que determinado caso teve punição e por que outro não teve? Simplesmente porque o tribunal entendeu que esse caso não foi grave. E quando eu falo padronização de punição, eu olho muito para a questão de objetos atirados no estádio. Se a gente pensar o futebol há uns 10 anos lá atrás, assim, a gente vai ver que era atirado tudo que é coisa o torcedor atirava no campo. Era radinho de pilha, era tênis, era chinelo. Se a gente olhar para o futebol hoje, a gente ainda tem arremesso de objetos, mas é a quantidade muito menor. E quando isso acontece, o torcedor já identifica quem atirou para que o clube não seja punido. No ato de racismo dentro do estádio de futebol, o racista grita de um lado de um outro torcedor e esse torcedor não faz nada. A gente já viu o caso que o racista gritou na frente de um segurança particular do estádio ou na frente de um policial e ninguém fez nada. Então isso tem que mudar. A gente também não pode achar que a gente vai resolver o problema do racismo com punição. A gente precisa pensar em conscientização e educação. E aí passa muito para que todo mundo que esteja dentro do estádio também trabalhe na questão antirracismo.
Não dá apenas para a gente achar que a polícia vai identificar e vai punir o agressor. O clube não tem responsabilidade? Tem. Se no arremesso de objeto ele é responsável pelo aquilo que o torcedor faz, por que no caso de racismo não? Você traz aqui muitos pontos importantes para a gente refletir e discutir, Marcelo. Tem algumas questões, por exemplo, quando a gente está falando da torcida, existe uma reação também a esses casos, né? Pela experiência que você tem, acompanhando como essa discussão tem acontecido ou não, porque inclusive você disse que o futebol, logo no início da nossa conversa, não está preparado para discutir o racismo, mesmo com a urgência que isso demanda, ainda hoje, né? Existe uma conscientização maior pelo que você acompanha? As pessoas, os torcedores acham, acreditam, na sua maioria, você acha que isso cresceu ou não, que o racismo precisa de uma punição? Ou você acha que ainda existe uma banalização muito grande? Como é que você tem acompanhado como a torcida e a sociedade está enxergando a gravidade do racismo no futebol hoje? Uma parcela muito grande da torcida já está mais consciente. E essa conscientização da torcida está chegando até o vestiário, por exemplo. E aí, quando eu digo chegar até o vestiário, a gente conversa com muitos jogadores, né? Então, assim, diversos jogadores já nos disseram que já sofreram racismo diversas vezes, inclusive ex-atletas, né? E que eles não denunciavam isso. Porque isso, antigamente, não levava a nada e a imprensa também não valorizava no sentido de amplificar isso, né? Dar voz à vítima. Hoje não. Hoje a imprensa está muito mais atenta, hoje os torcedores estão mais atentos. Então chega no vestiário e o jogador entende que isso não é mais aquilo de o que acontece em campo morre em campo. O jogador já entende que isso é crime e ele precisa denunciar. Então a gente tem um aumento das denúncias por parte dos jogadores. Que isso é reflexo ou isso é resultado dessa maior conscientização. A maior conscientização está fazendo com que grupos de torcedores comecem a se organizar no sentido de... Hoje nós temos uma crescente de coletivos de torcedores LGBTs, coletivos de torcedores de mulheres, coletivos de torcedores de negros, que estão se organizando para levar essa pauta para dentro do clube e para buscar que esses grupos sejam mais respeitados. Então isso é reflexo da conscientização. Qual é uma questão que ainda precisa avançar muito no futebol? É o clubismo. Quando a gente fala de casos de racismo, por exemplo, se é com o meu clube, se o meu clube for vítima, eu quero que o outro clube perca pontos e que a punição seja severa. Mas se foi um torcedor do meu clube que cometeu um ato racista, aí eu já digo assim, será que isso de fato aconteceu? Será que realmente foi isso que foi dito? Se o jogador do meu clube cometeu um ato racista, aí o torcedor diz, mas será que foi isso mesmo que ele disse? Será que não entenderam errado? Então, assim, o clubismo ainda nos impede de avançar nessa questão. Mas eu estou vendo, né, e eu sou um cara muito esperançoso, que existe uma crescente da conscientização, existe uma crescente de torcedores denunciando os seus próprios clubes. E é isso que é um trabalho que o Observatório vem fazendo e vem chamando os torcedores, né? Para que esses torcedores sejam de fato torcedores antirracistas, que é denunciar o seu próprio clube, que é cobrar do seu próprio clube que ele faça ações antirracistas e que ele se posicione quando houver um caso de racismo. Então, é o que eu digo, assim, se de um lado a gente tem a esperança que algo vem mudando, de outro lado a gente também tem essa preocupação muito grande e muitas vezes isso acaba entrando como se fosse uma disputa de jogo de futebol, né? O meu clube é menos racista que o teu, no meu clube não tem racismo, ou nunca teve. Então, isso também nos impede de avançar de fato na luta contra o racismo. Perfeito, é importantíssimo isso que você fala, Marcelo. Para a gente fechar, eu queria trazer uma reflexão aqui, na verdade, te ouvir sobre uma declaração que a filósofa Sueli Carneiro, no podcast do Mano Brown, em 2023, no ano passado, me chamou muito a atenção essa declaração que ela fez, porque eles falaram sobre diversas coisas, enfim, é um episódio bastante longo, como todos do Mano a Mano, mas eles falaram inclusive sobre futebol. E aí a Sueli Carneiro disse que está acontecendo o que ela chamou de um embranquecimento do futebol brasileiro.
E eu queria perguntar se você concorda com ela, o que você acha dessa afirmação, dessa reflexão que trouxe a Sueli Carneiro? Em primeiro lugar, eu dizer que essa reflexão da Sueli nos levou a buscar parceiros para que a gente fizesse o primeiro levantamento da diversidade, que foi lançado pelo Observatório ano passado, e a gente queria ouvir justamente os protagonistas desse mundo do futebol, né? Não só os atletas, mas quem trabalha com futebol. E aí foram feitas algumas perguntas. E uma das perguntas era sobre raça, uma das perguntas era sobre orientação sexual, sobre religião. Porque num olhar, se a gente olha para o macro do futebol, eu ainda não percebo esse embranquecimento, por exemplo, na seleção brasileira. Se a gente olhar a fotografia da seleção, a gente ainda vê uma grande quantidade de jogadores negros. Mas se a gente olhar para as categorias de base, aí sim eu vejo esse embranquecimento. Porque na categoria de base, antigamente, você buscava meninos nos bairros periféricos da cidade, buscava esses meninos pelo talento de um menino jogando ali numa praça, num campinho de várzea. E hoje, a maioria dos meninos, para estarem dentro de um clube de futebol, como a gente também já não tem tanto campo de várzea assim, a gente está vendo esses meninos terem que fazer parte de uma escolinha paga. E aí, qual é a família no Brasil que tem condições de pagar para esse menino estar dentro de uma escola de futebol? Então, eu digo que esse embranquecimento está muito mais nas categorias de base, na entrada dos jogadores no futebol, do que hoje ainda no futebol profissional. No futebol profissional ali, na seleção brasileira, olhando para essa fotografia, olhando para os clubes, eu ainda vejo uma quantidade muito grande de jogadores negros. Infelizmente, ainda vejo que o espaço para pessoas negras, sejam homens, sejam mulheres, ainda está muito restrito ao campo de jogo, para dentro das quatro linhas. Mas eu gostaria de fazer uma observação aqui, antes de terminar essa resposta, que o futebol feminino, sim. O futebol feminino, ele embranqueceu demais. Naquele futebol feminino que não pagava salário, que ainda era disputado muito na força de vontade das mulheres em estar nesse espaço, tinha muito mais mulheres negras. A gente olhar para os clubes de futebol hoje, que pagam salários, que as meninas precisam, de novo, né, frequentar uma escolinha paga para poder ter o primeiro acesso, ele é muito mais embranquecido do que o futebol masculino. Marcelo Carvalho é gestor de esportes, diretor executivo do Observatório Racial no Futebol. Foi um prazer conversar contigo. Marcelo, te conhecer, seja sempre muito bem-vindo aqui ao ICL Em Detalhes também. Obrigada pela sua fala aqui. Eu que agradeço o espaço, como eu digo, né? Infelizmente a gente está aqui para falar de racismo, mas felizmente os espaços estão se abrindo cada vez mais e a gente está conseguindo usar o futebol, que é uma potência no Brasil, né? Como estava sendo debatido lá no Mano a Mano com a Sueli Carneiro e com o Mano Brown, que é um cara que é apaixonado por futebol e usa muito o futebol para poder falar principalmente com as nossas periferias e com as nossas crianças e adolescentes. É importante que a gente fale de racismo através do futebol, para que a gente consiga conscientizar cada vez mais as pessoas da necessidade da luta contra o racismo. Então, agradeço o espaço, agradeço o convite e me coloco à disposição. Quando precisarem, estou sempre à disposição. É isso, Marcelo, é fundamental, né? A nossa cultura, a nossa história. É excelente essa sua colocação aqui final. Um abraço, até uma próxima. Até mais. Abraço. O Geocast Em Detalhes fica por aqui. Antes de encerrar, eu quero te lembrar que a gente está com uma aula super importante, super potente, uma das mais inspiradoras que o ECL está trazendo aqui agora, que é um encontro com o Renato Freitas, com o Eduardo Moreira e o Renato Freitas, ele que é o Renato, né, que é deputado estadual do Paraná e traz bastante detalhes da história dele que ele nunca contou em relação às origens dele, que é uma voz da periferia, que tem essa alma também de embate com as elites muito forte. O Eduardo Moreira conversou com ele e aí ele vai estar ao vivo com o Edu no dia 18 de fevereiro, um domingo, 8 horas da noite. Essa é uma oportunidade que para você participar tem que fazer a inscrição, que é gratuita, mas tem uma vaga, né, que você precisa para poder assistir essa aula. Então, você faz a sua inscrição em
em emdetalhesicl.com.br/aula para poder assistir nesse dia 18 de fevereiro, um domingo, às 8 horas da noite. E aí a gente vai repensar nessa aula um pouco sobre a desigualdade aqui no Brasil. Lembrando que você pode chamar os amigos também. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Acho que casou direitinho, né? Essa aula do Renato Freitas também com esse tema que a gente discutiu aqui, fundamental no Em Detalhes de hoje. Quero agradecer você que ficou comigo até esse final. Agora você fica com Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL e às 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Um abraço e até mais. Talvez a pessoa que mais sofre ataques hoje em dia, censura e tentativa de ser calado, seja o Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná. Ele que representa, como poucas pessoas já representaram até hoje na história do nosso país, a voz da periferia e coloca a elite brasileira diante de um espelho para ver a sua hipocrisia. Vai conversar com a gente aqui no ICL no dia 18 de fevereiro, um domingo às 8 horas da noite, e revelar coisas que nunca revelou até hoje. Informações chocantes e que vão fazer com que todo mundo entenda como é inspiradora, mas como é difícil a luta desse nosso irmão. Se você quer participar desse encontro, se inscreva agora no link aqui em cima ou aqui embaixo, gratuitamente, e chame seus amigos e amigas para participar também. Você vai ouvir uma das histórias mais fortes, mas talvez uma das mais inspiradoras que você já ouviu na sua vida. Se inscreve agora.